Ok, então vamos dar início, né, à nossa conversa. Na verdade, é mais um. Vou passar aqui a nossa experiência que a gente tem aqui com patologia de silvestres, também com animais exóticos, de zoológico, ou animais exóticos que já são criados de forma convencional também, que acaba entrando ali como animais que não são convencionais, né? Que são não são aqueles animais que a gente encontra com frequência na rotina clínica ou patológica. E então essa é uma experiência que a gente vem juntando já há aproximadamente 10 anos que a gente trabalha com esses animais, e depois aqui em Areia, né, mais intensamente, em parceria com colegas da clínica e veterinários, o IBAMA e outros profissionais que se deparam com esses animais no seu dia a dia. Então, tudo isso só é possível, né? Esse trabalho só é possível porque existe uma equipe que trabalha junto, que leva, literalmente, carrega a rotina, é uma rotina puxada. Como Francisca falou, a gente não trabalha só com animais silvestres, selvagens, a gente trabalha também com animais de produção e dá assistência ao diagnóstico do hospital veterinário e de veterinários da região. Então, se não fossem vocês, né, se eu não contasse com a ajuda de todos, não seria possível, né, acumularmos experiência. Então, essa é uma experiência compartilhada, no qual eu faço questão de agradecer a cada um, mesmo os que não estão aqui na foto, né, nas fotos, mas que já foram, né, que já estão em outras instituições, já estão no mercado de trabalho, mas que deixaram a sua contribuição para a universidade e, e do qual eu agradeço bastante. Então, o médico veterinário ou patologista de silvestres deve estar ciente de que essa não é uma área muito fácil de se trabalhar, primeiro porque a literatura ela é escassa, às vezes a gente não tem acesso, principalmente na patologia, a gente não tem o privilégio, muitas vezes, de ver a clínica, não tem muita informação clínica do que esses animais apresentaram, não tem muitos, às vezes não tem exames complementares. Muitas vezes a gente se depara com animais em estado de avançado de autólise ou até putrefação. Então, tem certas dificuldades que a gente se depara. Então, para driblar isso, é muito importante que a gente saia garimpando o máximo possível as oportunidades. Então, quais são essas oportunidades que eu listei aqui, né, que eu acho muito importante para quem gosta de animais silvestres, seja a clínica, seja o diagnóstico, deve aproveitar. Então, é muito importante aproveitar a experiência adquirida em outras áreas, como, por exemplo, a clínica de pequenos ou a clínica de grandes animais. No próximo slide, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Estudar o comportamento desses animais é muito importante, porque muitas vezes essas doenças elas aparecem após o animal apresentar um quadro de estresse que afeta a imunidade. Ou eles passaram por um transporte, houve uma mudança quando são animais de cativeiro, né, criados de forma criados presos, né? Esses animais eles são mais susceptíveis ainda a outras doenças do que os animais de vida livre. Estudar o máximo possível a anatomia e a fisiologia.
Muitas vezes, quando a gente se depara com uma necrópsia, por exemplo, de um animal silvestre raro, às vezes aquela vai ser a única oportunidade que a gente tem para estudar de forma detalhada aquele animal. Então é muito importante aproveitar aquela necrópsia, né, aproveitar aquele animal, para a gente extrair o máximo possível de informações que poderão ser úteis para o futuro, né? A anatomia, a fisiologia, características peculiares, a histologia também, né? A morfologia como um todo do animal. É muito importante fazer a medicina comparada, inclusive com a medicina humana. Então, quando a gente se depara com primatas, por exemplo, é extremamente importante nós irmos até os livros de medicina humana, de patologia humana, e estudar. Por quê? Como é um primata também, né, os aspectos morfológicos, os aspectos, a resposta ao estresse, a resposta inflamatória e aos patógenos, às vezes são similares, com as suas devidas diferenças, mas tem muitas similaridades. Então, é muito importante fazer a medicina comparada. E um trabalho interdisciplinar é fundamental. Então, trabalho interdisciplinar não apenas dentro da medicina veterinária, mas o trabalho interdisciplinar com outras áreas. Por exemplo, a gente conta muito aqui na nossa rotina com o auxílio dos biólogos. O professor Abraão, por exemplo, né, eu sempre consulto ele. Por quê? Porque ele é biólogo e ele entende muita coisa do comportamento, entende da taxonomia das espécies, então isso é muito importante. Dentro da veterinária, também é muito importante a gente contar com o apoio, contar com uma sugestão, com um aconselhamento de um colega de outra área, da clínica, da patologia clínica, da microbiologia, da área da molecular. Hoje em dia, sem a molecular, é muito difícil nós estudarmos as doenças de silvestres. Então, a gente tem que começar a colocar também uma coisa na cabeça, em que o estudo dos animais silvestres, hoje, tem uma importância muito maior, até para a questão do ambiente e para a saúde pública, do que necessariamente aquela medicina individual. Então, quando a gente fala de saúde única, né, de One Health, a gente fala muito de silvestres. Os silvestres têm que estar, tanto os que vivem na terra, como os aéreos e os que habitam o mar. A água, né, a água doce também. Tá? Então, é muito importante esse engajamento entre os profissionais, principalmente nesse conceito de saúde única. Então, eu gostaria que esse slide ele ficasse memorizado, principalmente para aqueles que ainda estão na graduação e que ainda têm a oportunidade de aproveitar, né, as chances que tem de aprender dentro das instituições. Então, por mais que você goste de animais silvestres, animais de zoológico, animais exóticos, não menospreze o conhecimento acumulado na medicina dos animais convencionais. Por quê? Quando você vai trabalhar com animais silvestres, com animais exóticos, você vai encontrar uma gama muito maior, uma quantidade muito maior de espécies do que as espécies convencionais. Então, todo o conhecimento, toda a oportunidade que você adquiriu fazendo um estágio, por exemplo, em uma granja de aves, ou em um ambulatório de cães e gatos, ou numa clínica que atenda cavalos e ruminantes em geral, uma hora você vai aproveitar esse conhecimento na medicina dos animais silvestres. Então, é muito importante, por mais que na sua instituição você não tenha uma rotina muito grande ou não tenha um serviço de atendimento, de diagnóstico de silvestres, aproveite as oportunidades que você tem durante a sua graduação para estagiar e para estudar de forma aprofundada também os animais convencionais, pois essa informação ela será importante no futuro.
Então, para fazer o diagnóstico das doenças dos animais silvestres, dos animais exóticos, é importante, primeira coisa, a gente pensar qual é o tipo de animal que eu estou trabalhando. Então, é um animal de vida livre? Esse animal de vida livre, ele é um animal que já sofreu algum grau de influência do ser humano, né? Já tem um grau, né? Já é antropizado ou não? Né? É um animal peridomiciliado, ou seja, ele já vive junto às residências, sendo alimentado com alimentos caseiros, já tem contato com animais domésticos. Outra coisa, esse animal é de vida livre, mas esse animal, ele morreu na natureza ou ele foi traficado? Ele foi apanhado, né, pelo tráfico e aí foi apreendido. Isso também é importante. Por quê? Esse animal que passa pelo tráfico, ele tem um estresse enorme. Ele sofre traumas enormes, tanto traumas de estresse, mas também traumas físicos. Então, é um animal que é muito predisposto a infecções secundárias. Esse animal é criado em zoológico ou por um criador conservacionista? Como é que é essa criação? É uma criação fechada, tem presença do público, fica próximo a áreas urbanas ou não? Existe a presença de roedores em meio a esses animais? Existe a quarentena quando serão introduzidos novos animais ali? Se é um zoológico, ele atende animais trazidos pela polícia ambiental, por exemplo, ou não? Se é um centro de triagem, esse centro de triagem, ele fica com animais por muito tempo ali ou não? Houve mortalidade no passado de animais? Já houve alguma doença infecciosa acometendo esses animais? Como que é a nutrição? Tem assistência técnica em relação à nutrição desses animais? Isso é muito importante também. E tem ainda o foco voltado para a saúde. Então, esse animal ele pode estar acometido por uma zoonose, ele pode estar acometido por uma doença emergente. Aqui, em relação à zoonose, por exemplo, a raiva é uma doença muito importante. Doenças emergentes, como, por exemplo, a Ásia, a Eurásia, na verdade, vem passando por um problema sério de peste suína africana, que tem uma relação com animais de vida livre, né, que são javalis. Então, essas doenças emergentes, elas são importantes de serem investigadas, e aí o veterinário tem um papel fundamental para a proteção da economia de uma região, de um país, e também para a proteção do próprio animal silvestre e dos animais de produção domésticos e também para a saúde humana. E essa doença, se ela tem uma importância global, como é o caso, por exemplo, da pandemia que a gente vem passando, da Covid-19, que os estudos já mostram que tem uma relação com os morcegos, né, que é um vírus que provavelmente ele surgiu nos morcegos, sofreu uma mutação e chegou até os humanos, agora sendo transmitido facilmente de humano para humano. Então, como a gente já falou, né, hoje a importância de estudar os animais silvestres, né, não apenas no foco da medicina convencional, da medicina de tratar o indivíduo, né? A medicina de rebanho, ela já é muito utilizada para os animais de produção. Mas hoje a medicina, né, a medicina de população, ela cada vez mais ela tem que ser utilizada na medicina do silvestre, do selvagem, dos animais de vida livre. Por quê? Com as mudanças as mudanças ambientais, na degradação ambiental com consequente mudanças climáticas, o que isso resulta? Resulta em alteração dos habitats. Alteração dos habitats estressa esses animais. Então, o vírus que estava ali em equilíbrio, um patógeno em equilíbrio, ele pode sofrer uma mutação em seu reservatório natural, como, por exemplo, o caso da Covid-19. Essa mutação, esse vírus que sofreu uma mutação, ele pode infectar outro animal, seja da mesma espécie ou de outra espécie, e aí surgir uma doença emergente.
Então, para o surgimento de uma doença emergente, geralmente, é necessário a presença de um hospedeiro intermediário, que a gente chama de um hospedeiro X. Esses hospedeiros intermediários, hospedeiro X, geralmente são os mamíferos. Por quê? Os mamíferos, eles têm uma capacidade maior de migrar de uma área para outra em um território. Então, esse animal que sofreu a infecção do patógeno que sofreu a mutação, ele irá transmitir para outros animais. Aí a barreira interespécie ela foi quebrada e você pode ter aí o surgimento de uma epidemia e até de uma pandemia, como é o caso da Covid-19. Então, os artigos hoje eles já estão afirmando, né, uma relação entre os morcegos e o surgimento do coronavírus na China. Tá? Então, apesar de ter uma diferença, né, entre o vírus do humano, né, o SARS-CoV-2, para o vírus dos morcegos, o coronavírus dos morcegos, mas a filogenética indica que eles surgiram provavelmente, né, tiveram a mesma origem, né, falando mais simplesmente. Então, em relação, por exemplo, ao coronavírus, o SARS-CoV-2, né, se adaptou muito bem à espécie humana, sendo transmitida de humano para humano, causou muitos problemas em furões, em visões, né, os minks, com mortalidade. Nos felídeos, em geral, felino doméstico e grandes felinos, uma doença transitória e provavelmente uma baixa transmissão entre esses animais. O homem, sim, seria o transmissor para esses outros animais, não os animais transmitindo o vírus para o humano. Então, aqui entra a questão da One Health, né, como a gente já comentou, então, a interação entre humanos, as enfermidades e o ambiente como um todo, aqui no centro, né, tanto os animais terrestres como os animais aquáticos. Então, aí vamos passar para os casos que a gente tem aqui na rotina. Eu vou falar de alguns casos, os principais, alguns que eu escolhi que acho que são mais interessantes. Tá? Não vai dar para falar de todos os casos, um caso único que às vezes aparece, né? Eu não coloquei, tá? Senão a gente iria passar muito tempo aqui, mas eu vou falar de alguns casos que eu acho interessantes. Então, o primeiro caso, então, surto de mortalidade súbita em filhotes de tamanduás mirins, né? O tamanduá de coleira. Os adultos não apresentaram alterações, apenas os filhotes foram encontrados mortos sem apresentar quadro clínico aparente. Então, caracterizando uma morte súbita. Animais em bom estado corpóreo, bom estado de nutrição. Então, durante a necrópsia, nós observamos principalmente áreas de hemorragia principalmente intracavitária, tanto na cavidade peritoneal, como na cavidade torácica, sangue livre, né? Um hemoperitônio, hemotórax. Aqui a gente consegue ver melhor esse conteúdo sanguinolento. Aqui mais aproximado, a gente consegue ver também que, além do sangue na cavidade, observamos o fígado aumentado de volume com bordas arredondados, o baço aumentado, né? Então hepatomegalia, uma esplenomegalia, pulmão difusamente avermelhado, com edema, e aqui também a presença do líquido na cavidade torácica, o líquido sanguinolento, o líquido avermelhado. Aqui a gente vê melhor o pulmão, né, com essas áreas de hemorragia bem marcadas. Aqui nesse lado tem um pouco de hipostase, né, que é quando o sangue ele desce por gravidade após a morte do animal.
mas a gente vê que, né, ambos estão difusamente avermelhados, né, os tecidos avermelhados, estão indicando um quadro, né, de choque nesse animal. Agora, qual a causa desse choque, o que levou essa morte assim tão repentina desses filhotes de tamanduás? Então, primeiro, da imunohistoquímica, né, com anticorpo antileptospira, nós conseguimos observar aqui as áreas marcadas, né, uma marcação positiva, né, que é o rim, principalmente aqui nas células do túbulo renal. Esses animais, eles tinham, histologicamente, né, eles tinham necrose tubular e degeneração dos túbulos renais. E aí, a PCR, né, e a análise filogenética identificou nesses animais, né, a bactéria Leptospira interrogans, né, bem semelhante a leptospiras que já tinha sido identificada em ratos, em ovinos, no homem, né, uma zoonose, uma doença de importância, de grande importância em saúde pública e também em suínos. Nos suínos, existe uma característica clínico-patológica bem parecida com a observada nos tamanduás. Então, por isso vem aquela questão que a gente falou. Olha a importância de você conhecer as doenças nos animais convencionais para que você consiga aplicar o conhecimento nos animais silvestres. Então, nos suínos acontece exatamente a mesma forma clínico-patológica observada nos filhotes de tamanduás. Leptospira interrogans nos suínos não causa problema clínico, nas porcas pode causar aborto, mas é uma doença muito fatal nos leitões. Então, da mesma forma que a gente viu nos tamanduás. Então, isso mostra o quê? Que você vai pegar o tamanduá, né? Vai reproduzir esse animal. Né? Não é um animal que está aí no risco tão grande de extinção, mas é um animal que sofre muito as consequências das alterações ambientais. É um dos animais que mais sofre atropelamento, ataques de cães. Às vezes as pessoas matam também esses animais. É um animal também que às vezes sofre com o tráfico. Então, é um animal que ainda não está tão ameaçado, mas da manhã ou depois ele pode vir a estar ameaçado. Então, se é um animal que ele vai ficar em cativeiro, a gente tem que saber que no local onde você vai criar filhotes de tamanduás mirins, você não pode ter roedor no mesmo local. Tem que controlar os roedores, porque os roedores, os ratos, eles albergam essa bactéria e eles podem transmitir a bactéria para os tamanduás mirins. Porém, a gente tem, né, um problema sério nos zoológicos, que é a infestação por roedores. Isso é aqui no Brasil e é em qualquer zoológico do mundo. Não é só no Brasil. Né? Os roedores, eles são um problema sério nos zoológicos, nos criadores conservacionistas. E aí, às vezes, tem que entrar, né, com um controle químico desses roedores, mas pode acontecer problemas, como a gente já viu acontecer no Zoológico de São Paulo, por exemplo, em que houve um acidente, né? Eu não sei acidente ou se foi... bem, foi investigado, mas em que houve uma mortalidade de animais intoxicados com aquele químico que seria utilizado para eliminar os roedores. Então, é algo bem complexo que a gente sempre deve considerar quando a gente coloca animais em confinamento. Então, aqui está o artigo, quem tiver interesse de ler. Tá? Então, conseguimos fechar com a epidemiologia associada ao histórico clínico, a necrópsia.
A histopatologia e a imunohistoquímica, né, a PCR e a análise filogenética foram fundamentais para fechar o diagnóstico definitivo. Aqui a gente vê um outro caso em uma rolinha, caldo de feijão. Esse era um animal de vida livre, uma ave de vida livre, que ela foi encontrada caída. Resgataram esse animal, tentaram tratar, mas ela não respondeu. Rapidamente ela morreu. Então, o que foi observado hemorragias no baço, hemorragias no fígado, hemorragia no pulmão. E na histologia foi observada, comprovada a hemorragia pulmonar, trombos no pulmão, o fígado com hemorragia bem extensa, como a gente vê aqui, hemorragia subcapsular e inflamação hepática, uma hepatite. Então aí foi coletado o material dessa ave, né, e foi identificada uma co-infecção, né, de E. coli e salmonella, né, salmonella identificada também por PCR. Então, demonstrando que, né, a gente sempre pensa E. coli, salmonella em animais, em aves criadas em confinamento, criadas em galpões, mas aqui a gente já vê um caso, né, de um animal, né, de uma ave, que não era criada, que ela era uma ave de vida livre, mas infectada, né, por micro-organismos patogênicos. Então, essa ave, ela tem uma característica que é o quê? O convívio peridomiciliar, convívio muito próximo a animais domésticos, a humanos. Então, ele levanta outra questão, né? A transmissão de patógenos para esse grupo de animais de vida livre. Então, aí foi feito um outro estudo também, buscando esses patógenos, a E. coli, também salmonella, em psitacídeos. Aí não só apenas os psitacídeos silvestres, né, da nossa fauna, incluindo eles, mas também os exóticos, aqueles que já são criados como pets. Então, foi visto também grande quantidade de animais, grande quantidade de aves de psitacídeos infectados por E. coli, e um deles tinha co-infecção por salmonella, E. coli patogênica e salmonella typhimurium. Então, os achados dessas aves não eram muito específicos, mas eles incluíam principalmente congestão, hemorragia em múltiplos órgãos, agregados inflamatórios de heterófilos, como a gente vê aqui, alguns agregados. Às vezes, necrose de hepatócitos, necrose individual, às vezes uma necrose mais extensa, né? Às vezes uma necrose mais extensa, mas não são achados que eu posso dizer assim, são achados característicos, né? São sugestivos. Então, na necrópsia, geralmente a gente observa um avermelhamento de múltiplos órgãos, e esse achado ele é comprovado quando nós fazemos a histopatologia e observamos essas hemácias nucleadas, né, espalhadas ou formando esses grandes agregados nos órgãos. O diagnóstico, assim, quem trabalha muito com ornitopatologia fala assim, às vezes a gente vê até em livro, né, que a histopatologia ela não é um exame fundamental para o diagnóstico dessas doenças. Porém, existe uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Uma coisa é você encontrar o patógeno.
Outra coisa totalmente diferente é você encontrar o patógeno associado à doença. Então, eu posso ter um animal que morreu, por exemplo, de uma doença causada por um vírus, e ele teve uma infecção secundária bacteriana. Se eu procuro apenas a bactéria, se eu faço isolamento, pode ser que eu encontre ou não, vai depender se esse animal tem a bactéria ou não. Mas quando eu faço a histopatologia, eu abro o meu leque de possíveis diagnósticos. Então, eu posso observar lesões na histopatologia que eu teria deixado de lado se eu partisse apenas para o microbiológico. Então, eu sou do tipo que a histopatologia ela é fundamental, ela é muito importante, apesar de muitas vezes inespecífica, mas ela é muito importante. Por quê? Porque você não direciona o que você está procurando. Quando você coloca o meio de cultura e vai cultivar aquela amostra, ele vai isolar o que você, né, o que pode crescer naquele meio de cultura. Quando você olha a lesão, e aí você pode abrir o seu leque de diagnósticos diferenciais. Aqui a gente vê um outro caso, isso não é sempre que acontece, a formação dos coligranulomas, essas massas maiores, caseosas, às vezes com presença de células multinucleadas, macrófagos, como a gente vê aqui nesse pássaro, e aqui a gente vê na histopatologia ou no fígado, confirmando o granuloma causado por E. coli. Então, aqui não é um caso de não é uma ave da nossa fauna, não é uma ave silvestre nossa, mas é uma ave exótica que hoje, né, consideram inclusive essa ave como uma praga. E essas aves, elas podem ser o link entre os animais domésticos e as pessoas e os animais silvestres. Então, esses pombos ferais, né, esses pombos que vivem aí soltos, principalmente nas praças, né, eles podem estar carregando patógenos tanto das pessoas para os animais, como dos animais para as pessoas, né? Fazendo aquele que a gente colocou lá naquele esquema lá do animal X, né? Do carreador e do patógeno entre a sua origem até a consequência. Então, nesse caso, isolado bactérias patogênicas, né? E. coli, principalmente enteroagregativa, a E. coli patogênica. A clamidiose é uma outra doença bacteriana zoonótica, de importância em saúde pública. A gente tem casos de colegas trabalhando com psitacídeos que se infectaram, então muito cuidado quando vai trabalhar com psitacídeos em confinamento, né, em cativeiro. Hoje tem muita gente que não gosta desse termo, né, em cativeiro, porque o cativeiro parece que você associa muito à escravidão, né, o cativeiro, e parece que você, quando fala o termo cativeiro, está maltratando, explorando aquele animal. Então, os conservacionistas, eles não gostam muito desse termo cativeiro, eles preferem em confinamento, realmente é o termo mais correto, mas às vezes ainda escapa um cativeiro, tá? Mas aves em confinamento, os psitacídeos, eles principalmente quando você introduz uma ave nova no plantel, e ela pode trazer essa clamidófila e ela contamina os outros, essa bactéria ela transmite, né, de forma aerógena, e ela pode infectar outros psitacídeos e nós humanos. Né? Tem até uma história engraçada e interessante sobre um caso de uma mulher que se infectou e ela reagiu na sorologia, né, tinha tosse e dificuldade respiratória, né, respirando de forma difícil, aí procurou o médico, fizeram a sorologia, ela reagiu positivo, né, existe a clamidófila venérea, e aí ela ficou muito preocupada, mas ainda bem que depois conseguiu provar que era dos psitacídeos, né? Até porque fica chato quando é uma pessoa casada e aí aparece com uma doença venérea, né? Para ter que explicar em casa.
Então, nesses casos, às vezes a gente vê secreção respiratória, mas uma alteração que a gente busca, não é sempre que encontra, mas geralmente a gente encontra, são essas áreas de necrose e inflamação hepática. A gente vê aqui uma mais subaguda, aqui uma forma mais crônica, já formando umas massas mais granulomatosas, lembrando granulomas, né, granulomas com presença de célula gigante, inclusive. Aí tem que diferenciar da E. coli, né, do coligranuloma da E. coli. O isolamento é importante, e a PCR também. Agora aqui já mudando, né, de patógeno e de espécie, um outro grupo de patógeno, que são os micoplasmas. Os micoplasmas hemotróficos, tá? Então, é importante a gente não confundir os micoplasmas hemotróficos com as outras bactérias, né? Os outros micoplasmas que causam outros problemas, como, por exemplo, o micoplasma que causa problema respiratório. Então, elas são diferentes, tá? Não tem relação. Antes, esse micoplasma, ele foi descoberto em gatos e foi denominado, né, depois denominado Hemobartonella, depois da biologia molecular. Essa bactéria ela foi reclassificada como novos com micoplasma, né, o novo micoplasma, e um micoplasma que infecta o sangue. É a bactéria que se adere às hemácias. Afeta diferentes espécies, inclusive, né, tem alguns trabalhos falando da questão zoonótica desses micoplasmas hemotrópicos. Então, em primatas, aqui a gente observou eles acometidos por anemia, né, o macaco galego, uma espécie em risco de extinção. Então, foi observado que tinha uma relação aqui, ficou bem pequeno, mas né, que tinha uma relação com o Haemophilus, tá? Geneticamente, mas não é que seja o Haemophilus, tem uma relação genética evolutiva aí com o Mycoplasma Haemophilus nos espécimes que a gente identificou com anemia, que também vocês podem acessar o trabalho. Então, essa bactéria, ela não penetra a hemácia, ela fica na superfície da hemácia, como a gente observa aqui na ilustração. Ela geralmente causa uma anemia, às vezes subclínica, mas às vezes uma anemia mais grave. Nos gatos, causa uma doença um pouco mais grave. E nos gatos, especialmente nos gatos, ela pode causar uma resposta imunomediada, e aí sim, uma hemólise muito grave, acompanhada de icterícia e morte dos animais. Como a gente vê aqui nesse caso. Esse é um gato infectado por Mycoplasma haemophilus, com um quadro grave de icterícia, causada por essa resposta exacerbada, extremamente aguda, à infecção por Mycoplasma haemophilus. Aqui a gente vê o nome antigo dela ainda, ó, Hemobartonella, hoje reclassificada como Mycoplasma haemophilus. Eu coloquei aqui para mostrar que ela não afeta apenas os domésticos, os felinos domésticos. Essa bactéria ela foi encontrada também em felinos de grande porte, né, os grandes felinos, mas ainda não se sabe se tem uma importância como tem para os gatos. No caso dos gatos domésticos, as co-infecções com FIV, FeLV, por exemplo, agrava muito o quadro. Então, mas os animais que têm essas co-infecções, claro, eles vão ter uma forma mais grave de anemia. Mas, mesmo felinos, gatos imunocompetentes, eles podem ter anemia associada à infecção por essa bactéria. Então, a gente observa aqui, né, a icterícia bem marcada na conjuntiva, na esclera.
Isso, né, pode vir a ser observado em grandes felinos também, já que eles se infectam pela mesma bactéria dos felinos domésticos. Agora, já mudando para mais uma doença, a pneumonia. A pneumonia a gente tem observado em macacos prego, diferentes espécies de prego, geralmente animais do tráfico. Como a gente já comentou, né, esses animais do tráfico são animais extremamente debilitados, com imunidade muito baixa. Olha só, eles têm feridas, né, associadas a esse tráfico, a brigas. Imagina, né? Esses animais, eles são animais extremamente territorialistas. Então, quando você mistura esses animais, né, às vezes até na boa intenção de prender esses animais, né, tirar do tráfico, e quando você junta eles, eles podem brigar muito, eles podem se automutilar, problemas de comportamento graves nesses animais, por mudanças de ambiente. Então, baixa muito a imunidade, e aí tem essas consequências, como a gente vê aqui, né, uma pneumonia mais difusa, aqui associada a uma pleurite, fibrina supurativa. Aqui, múltiplos abscessos no pulmão, aqui mais abscesso. Esse abscesso aqui mostrando, né, com esse halo vermelho, mostrando que essa bactéria ela veio de forma, por via hematógena, se instalou aqui, provavelmente de outros focos. Aí, quais são esses focos? A gente vê, como a gente vê aqui, né, ferida aqui no membro, aqui na região do tórax do animal. Então, aqui na região palmar, plantar. Então, as bactérias, elas adentram aqui e ganham a corrente sanguínea, né, causam infecção primária, ganha corrente sanguínea e pode chegar até o pulmão, mas elas podem também ser adquiridas por via respiratória. Então, histologicamente, esses abscessos, né, circundados por uma cápsula de tecido conjuntivo, o centro necrótico com muitos neutrófilos, agregados bacterianos. Aqui a gente observa o pulmão afetado e aqui a pleura extremamente espessada, né? Aqui nesse caso isolado Staphylococcus. Staphylococcus é uma bactéria que o primata ele tem na sua pele, né? Vários trabalhos mostram. Então, essa bactéria, se ela já está no organismo do animal, ali na pele, se ele sofre um trauma, essa bactéria ela pode penetrar e aí ganhar corrente sanguínea e chegar até o pulmão. A gente fez também um trabalho em animais saudáveis, procurando quais as bactérias seriam encontradas na região de olho, né, o olho conjuntiva, e a Staphylococcus, ela foi uma bactéria encontrada com frequência, foi a principal bactéria, e aí bate justamente com o que a gente viu nos que tiveram lesões de pele por trauma e tiveram as consequências de septicemia e pleurites e abscessos pulmonares. Então, aqui, foi em parceria, né, a professora Ívia, que é a professora de oftalmo aqui do hospital, ela estudou os parâmetros oculares, né, oftálmicos, e os testes oftálmicos, pressão do olho e tudo mais, dos animais, e aí foi feito também um estudo citológico da conjuntiva. Então, animais, mesmo saudáveis, eles podem ter macrófagos com bactérias, e aí bate com o isolamento, essas bactérias elas são isoladas, não necessariamente quer dizer que todos os animais eles vão ter uma conjuntivite, por exemplo. Alguns tinham, outros não tinham. Aqui uma outra doença importante, uma doença zoonótica, né, que é a raiva. A raiva, cada vez mais a gente vê casos, né, aparecendo aí de diagnóstico. Já teve casos de saguis no Ceará, né, aqui na Paraíba já teve casos, né, um caso mais recente, teve com raposa. E a gente tem caso aqui, né, de raposa, essa raposa ela foi vista com quadro neurológico, agressiva e cega. E depois que ela morreu, tá, gente? Não mataram o animal. Ela ficou sendo observada porque a gente fez a necrópsia, ela não tinha trauma.
Então, ela morreu e aí ela foi submetida para necrópsia e aqui estão os corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos, os famosos corpúsculos de Negri, né, uma raposinha ainda jovem. Então, relembrando, né, o caso que a gente teve esse ano, já nessa pandemia, da idosa lá de Catolé do Rocha, que foi atacada pela raposa e ela não recebeu o tratamento pós-exposição adequado, então ela acabou desenvolvendo o quadro e um tempo depois acabou morrendo, né? Já que na maioria dos casos a raiva ela é fatal. Nessa raposa a gente encontrou uma lesão pequena no membro, mas eu não sei dizer se essa lesão ela foi a porta de entrada aqui para o vírus ou não. Não tem como a gente afirmar, né? Mas foi a única lesão que a gente observou externamente no animal. O pulmão, muito vermelho, uma bronquopneumonia por aspiração, por causa do quadro neurológico. Então, ocorre uma paralisia, né, dos nervos, e aí dificuldade de deglutição, e aí uma consequência é a broncoaspiração. Conteúdo líquido, até às vezes a regurgitação do conteúdo do estômago, ele pode retornar e o animal broncoaspirar. Pode morrer por a insuficiência respiratória aguda ou pode ter uma complicação crônica que é a bronquopneumonia. Então agora a gente fala de uma outra doença que na verdade, aí já não é uma zoonose, né? É uma zoantroponose. Na verdade, é uma doença que ela tem o humano como hospedeiro e o humano passa para os animais. Uma doença natural do humano que passa para os animais. Então, uma zoantroponose. A mais comum é essa, né? Uma encefalite dos saguis, mas também pode ser vista em outros primatas não humanos, que é causada pelo herpes vírus simples, o herpes vírus que causa aquela famosa ferida, aquela famosa vesícula e ferida no lábio das pessoas com imunidade baixa. Então, quando você pega um alimento, né, e você pega da sua boca e passa para esses animais, você pode estar transmitindo o vírus. E assim como a raiva é muito fatal para nós, quando a gente é infectado, o humano é infectado por uma raiva do sagui, o herpes simples do sagui, do humano, ele é muito fatal para o sagui. Então, esses animais eles podem morrer com quadro neurológico e com a presença de vesículas e áreas ulceradas nas mucosas. Como a gente observa aqui, ó. Então, uma úlcera bem extensa na língua, na mucosa oral, na conjuntiva também aparece, na transição da região oral, pele e mucosa nasal, lábios. Tá? Observa essas lesões vesiculares, que depois elas se tornam ulceradas, erosivas. Tá? E aqui a marcação, a imunistoquímica, né, com o anticorpo anti a herpes simples humano. Aqui um outro vírus, esse não é zoonótico, né, um vírus dos felinos, o vírus da panleucopenia felina, um parvovírus, que nos gatos ele pode causar problema em gatos jovens, mas a gente vê também em gatos um pouco mais velhos, mais grave nos jovens, e nos grandes felinos ele pode também infectar, principalmente os jovens. No caso aqui a gente vê numa onça adulta, aqui a gente observa a icterícia nesse animal, e a hemorragia do trato gastrointestinal, já que o vírus ele causa uma necrose com hemorragia intestinal, uma enterite necrohemorrágica grave que mata o animal. Agora aqui já passando de doença, vamos falar um pouquinho agora dos fungos, aspergilos, o principal.
A aspergilose, ela vai afetar principalmente as aves, entre os animais silvestres, as aves são as mais susceptíveis. Esse vírus, ele pode ter uma origem alimentar ou também respiratória nessas aves, afetar o pulmão, afetar os sacos aéreos, mas pode afetar também mucosa do trato gastrointestinal. Aqui, os casos que a gente tem são principalmente em papagaios e também em gaviões. Tem esse caso aqui que foi um achado acidental, granulomas nos folículos desse anum preto. Então aqui a gente vê um granuloma, aqui a gente vê mais outros granulomas. Essa não era uma ave de cativeiro. Eu esqueci de comentar aqui, geralmente essas aves, quando estão em locais com alta umidade, com dificuldade de passagem do ar, ou seja, o ar ele não é renovado, superlotação, estresse, elas são predispostas à infecção por esse fungo. Quando a ração também está contaminada, a ração fungada também tem essa predisposição. Aqui, só para mostrar, né, que o anum ele não morreu dessa doença. Na verdade, ele bateu contra um prédio alto, branco. Então, o solo estava quase a pino e a ave ela não identifica a presença da estrutura, né, desses prédios de vidro, prédios brancos, que absorvem bastante a luz. Ela não identifica e bate com toda a força durante o voo, e muitas morrem decorrente do trauma. Como a gente vê aqui, ó, hemorragia decorrente do trauma. Aqui a gente observa, né, na serosa. Aqui na mucosa, observado principalmente aqui em região, né, do ventrículo, desprende na membrana coelínica dessas aves decorrente da necrose. Aqui a gente observa a forma respiratória em outro gavião, né, as massas nodulares, os granulomas. Quando ocorre essa forma respiratória, geralmente associada, a gente observa bastante associada à hemorragia. Aqui um outro caso, né, mostrando extensa. Aqui a gente observa as massas brancas, ó, mas também há um avermelhamento e hemorragia no pulmão. Assim, eu acredito que esses casos respiratórios eles tendem a ser mais agudos. Não é tão agudo, mas eles tendem a ter uma evolução mais rápida do que esse que envolve bastante o pulmão, tem uma evolução clínica mais rápida do que aqueles casos que têm um envolvimento mais digestivo e também mais de sacos aéreos. Então, na histopatologia, né, observando esse centro necrótico, né, circundado por infiltrado inflamatório misto. No centro da lesão, a gente encontra as hifas. Aqui, só para falar em diferencial, aqui um diferencial importante seria Mycobacterium, né, tuberculose das aves. Aqui a gente observa um caso de co-infecção. Esse aqui era eu coloquei aqui não, que tá errado, tá, gente? Aqui eu coloquei o gavião, mas não é. Esse aqui era um caso num papagaio verdadeiro, que esse papagaio ele tinha uma co-infecção com capilária. Aqui a gente observa os ovos da capilária. E
Associada a isso, a gente observa bastante heterófilos e observa as hifas, várias hifas, muitas hifas, em meio à lesão. Então aqui a gente não sabe se a capilar ela predispôs à infecção pelo fungo. Não dá para a gente afirmar. Porém, que o quadro ele foi agravado, com certeza sim, devido à co-infecção. Aqui a gente observa na marcação imunistoquímica a presença das hifas marcadas aqui em marrom, né, confirmando o diagnóstico. A gente tem casos aqui com isolamento também, em outras aves, pássaros. Nos pássaros, aquela forma cutânea ela é relativamente frequente, às vezes envolve região de cabeça, mas também o folículo da pena. Aqui a gente observa um outro caso. Essa era uma fragata de vida livre. Ela foi resgatada pela polícia ambiental, debilitada, e a avaliação clínica verificou-se que ela tinha regurgitação e muito magra. Muito magra, ela comia assim, um pouco que comia, ela regurgitava, então acabou entrando em caquexia e morte. E na necrópsia, o que a gente já encontrou aqui, primeiro a gente palpou aqui uma massa, não sabia se era um tumor, se era uma inflamação, e ao abrir esôfago, inglúvio, a gente já notou a presença de uma estrutura firme, dura, na verdade. Proventrículo também alterado, com presença de úlceras. E, né, ao começar a examinar com cuidado, a gente já observou que tinha uma linha aqui de nylon. Né, você já deve imaginar o que seria aí. Aqui as úlceras que eu comentei para vocês. Então aqui está um anzol, né, que penetrou aqui no inglúvio e ele penetrou e se aprofundou inteiramente. Foi interessante que só ficou aqui o fio de nylon exposto. Eu acredito que nesse caso, essa ave ela ingeriu um peixe ou um pedaço de peixe, a cabeça de um peixe que tinha um anzol. Eu acredito que a fragata ela não iria pegar um anzol solto. Né? E por azar dessa fragata, esse peixe ele tinha um anzol. Aí não bastasse o trauma, né, ela ainda sofreu uma infecção fúngica. Eu não sei se eu coloquei, infelizmente não coloquei aqui, mas ela tinha também a presença das hifas e aspergilos. Então, a aspergilose também, a gente fala muito aspergilose em animais confinados, em aves confinadas, mas a aspergilos também em uma ave de vida livre. Agora aqui passando para os parasitas, né, casos que a gente tem aqui de parasitas, aí um parasita que a gente encontra com frequência em pregos, né, característica dos macacos pregos, que são esses nódulos, esses granulomos parasitários na serosa do intestino, principalmente intestino delgado, e no centro desse granuloma existe a presença do Molinius torulosus, que é um nematóide. Aqui também está o artigo, quem quiser dar uma lida. Então, a gente juntou os casos que nós tínhamos aqui na nossa rotina. Alguns casos sem muita complicação, outros casos com algumas complicações, doenças concomitantes. A gente não sabe de certeza se a presença desse parasita ele agravou o quadro, mas eu acredito que sim, porque alguns casos são muito graves. Aqui a gente observa como geralmente nós encontramos na necrópsia esses pequenos nódulos na serosa, mas aqui um caso mais grave, né, com uma enterite catarral, e na lâmina a gente via bastante inflamação na mucosa. A inflamação ela se estendia da serosa, submucosa e até
serosa, submucosa até a mucosa intestinal, com necrose da mucosa intestinal, os animais magros, bem debilitados. Aí na lâmina a gente observa o centro do granuloma com a presença aqui do parasita, aqui em diferentes cortes, circundado por infiltrado inflamatório misto, com macrófagos epitelioides, inclusive, depois uma quantidade de linfócitos e uma cápsula de tecido conjuntivo entre esses granulomas. Aqui a gente consegue ver bem, né, a cavidade do parasita, né, aqui a cutícula do parasita, o trato digestivo do parasita. Então, pela histopatologia, a gente confirma o diagnóstico de molinas torulosos nesses animais. Aqui ficou bem em cima, mas é Grassley, tá? Dipetalonema Grassley, eu não percebi. É um outro parasita dos primatas, principalmente dos pregos. Eles são aqui, ó, são essas estruturas finas e brancas e alongadas que a gente observa aqui livre na cavidade abdominal. Ele também tem molinhos, mas molinhos, né, um achado bem leve. Essa diptalonema é um filarídeo, aqui é a forma adulta. A filária a gente encontra no sangue e nos órgãos linfóides. Aqui a gente observa no baço, nos linfonodos. Aqui mais ao longe, associada a infiltrado inflamatório, linfócitos e macrófagos. Aqui, ó, mais um detalhe desse filarídeo. E aqui mais um. Então, num esfregaço sanguíneo, você pode encontrar também essas filárias. E aí tem que ter cuidado para você não fazer um diagnóstico, né, de outro filarídeo. Tem que lembrar que existe, aqui apareceu, né, o gênero, a espécie. Gênero e espécie, né, Dipetalonema grassley. Quando você fizer um hemograma, um esfregaço sanguíneo de um prego, você pode ser que você encontre essa filária. Aqui um outro parasita, né, ascarídea. A gente encontra muito essas ascarídeas, principalmente essas ascarídeas e em papagaios verdadeiros do tráfico. Os animais são apreendidos, ficam debilitados, e a imunidade baixa, claro, ela concorre para que esse parasita ele consiga proliferar ainda mais, e aí é um ciclo vicioso, o animal ele fica mais debilitado e muitos acabam morrendo. Então, às vezes, a infestação ela é enorme, muitos ascarídeos aí, praticamente a gente não vê o lúmen do intestino, né? Só o verme, só o ascarídeo, essas aves muito magras, muito debilitadas. Aqui a característica do ascarídeo, né? A região da boca, a região a outra região do parasita, mas a gente consegue, não precisa sempre fazer análise microscópica do parasita, a gente identifica facilmente na necrópsia, mas também em exames de fezes você consegue identificar essa parasitose grave. Agora, eu vou falar um pouquinho das doenças nutricionais, tóxicas e ambientais. Eu escolhi algumas também, não vou falar de todas. Acho que a gente já se estendeu bastante. Francisca, se eu tiver me estendido muito, você fala, tá? Que aí a gente... Tá certo, professor. Se o pessoal já estiver reclamando aí no chat, você fala. Se vai muito extenso. Eu me empolgo e começo a falar demais. Não falaram nada ainda não. Tá, então vamos falar um pouquinho das doenças nutricionais, tóxicas e ambientais. Esse também é um quadro súbito, de mortalidade súbita em pregos. E na necrópsia, né, a gente já
Ao encontrar o animal, já observa um abdômen distendido, e aí esse abdômen distendido a gente poderia pensar, mas pode ser o gás da putrefação, né? As bactérias da putrefação, elas começam a produzir gás e tudo mais. Mas aí a gente tem que ficar atento a outras características que indicam que isso não é uma alteração pós-morte, mas sim um quadro clínico patológico. Então, além da distensão do estômago, uma distensão também dos intestinos, e a presença de fibrina aqui. Então, esse é um quadro que ele já foi descrito em primatas não humanos, principalmente primatas do Velho Mundo, primatas criados em laboratório. Esse é um problema recorrente. É uma dilatação grave e choque e morte. Morte súbita. É uma doença multifatorial, não tem uma causa definida, muito associada a estresse desses animais, a mudanças de alimentação. Nos casos que a gente viu, a gente não tinha assim, um fator desencadeador também, mas os trabalhos eles mostram que pode ser feito o isolamento. Dos casos que a gente tem aqui, a gente tem isolamento bacteriano também, o microbiológico, inclusive salmonella, tem E. coli, tem Clostridium. Então aqui a gente vê, né, a serosa recoberta por fibrina, o estômago muito dilatado, com conteúdo gástrico fermentado, que a gente observa melhor aqui, né? Ao palpar, a gente sentia aqui a espuma no conteúdo gástrico desse animal. Em pregos, diferentes espécies de prego também. Aqui uma outra doença, a osteodistrofia e o raquitismo, né, associado à deficiência nutricional, na verdade um desequilíbrio nutricional, né, animais em confinamento que comem excesso de fósforo. Na natureza, esses animais eles têm uma dieta diversa, né, bem diversificada. Então, eles comem quitina de insetos, eles comem ossos de pequenos animais, e aí acaba tendo uma dieta bem variada e eles não desenvolvem esse problema. Em confinamento, esses animais eles podem desenvolver, como a gente observou em papá amarelo, jacaré do papá amarelo, jacaré-tinga e jacaré coroa. Então aqui a gente vê característico dessa osteodistrofia, desse amolecimento ósseo, o osso bem amolecido, tanto a mandíbula quanto o maxilar desses filhotes, sempre acometendo filhotes. A gente não viu problema em adultos, só os filhotes, justamente por eles terem uma maior dificuldade de comer pedaços maiores que tenha cálcio. A suplementação com cálcio nesses animais, então, é extremamente importante. Aqui a gente observa deformidades de coluna, lordose, mais caudal, mais cranial. Na radiografia, né, mostrando que não tem assim uma diferença entre os tecidos moles bem acentuada como a gente esperaria ver em relação ao esqueleto, né, demonstrando que o esqueleto ele tem uma pouca quantidade de minerais, desvios na coluna, escoliose, lordose. O osso cortical fino, fraturas, mas também tem que ter cuidado para não confundir com, aqui ó, geralmente associada a calos ósseos, para não confundir com as articulações, já que eles são filhotes, então fraturas diferentes de articulações. A região mandíbula e maxila com perda óssea, perda de dentes. Aqui a gente observa, né, a escoliose associada. Geralmente, às vezes, tem as duas deformidades. Tem um desvio lateral, escoliose, e dorsal, a lordose. E na histopatologia, a substituição da matriz óssea, mineralizada aqui em a coloração com tricrômico de Masson,
que cora o tecido conjuntivo fibroso, demonstrando uma substituição da matriz óssea mineralizada por tecido fibroso, caracterizando a osteodistrofia. Mas a gente viu também alguns casos com alteração na cartilagem endocondral, aquela cartilagem, a placa de crescimento, caracterizando também um tipo de raquitismo associado. A gente pode ver isso também em aves, como é o caso aqui nesse gavião caranguejeiro, deformidades principalmente de membros, também da quilha. Então vejo o membro bem como se estivesse arqueado, porque ele começa a não suportar bem o peso do animal e começa a sofrer essa deformidade típica do raquitismo. Aqui a gente vê, ó, né, membros arqueados. Aqui no gavião caboclo, a mesma coisa. Mas aí também tem um aumento de volume aqui, que a gente já vai identificar por que desse aumento de volume aqui, ó. As fraturas patológicas com calos ósseos. Então, o que é uma fratura patológica? A fratura patológica é aquela em que não precisa ter um trauma grave para que ocorra a fratura. Por quê? Porque o osso está fraco, frágil. Então, ele fratura facilmente, até para suportar o peso do animal, da ave. Aqui uma doença ambiental, né, que a gente não estudou essa doença bem ainda, tem casos esporádicos, uma doença displásica em sapos, essa displasia de membros, dígitos. Essa displasia ela foi descrita em anfíbios há um tempo atrás, na União Soviética, em locais de contaminação ambiental, próximo a fábricas. E aí eu pedi esse artigo ao autor e ele enviou. Recentemente foi publicado um trabalho com deformidades, mas aí envolvendo... Eles fizeram um estudo mais com peixes, mas com deformidades em locais que tinham muitas cianobactérias, que pode ser o caso aqui também, por isso que eu coloquei, porque a gente tem aqui, na época do ano em que a água dos açudes fica muito baixa, e com uma água muito verde, com excesso de cianobactérias, eu não sei se isso estaria envolvido também. Aqui mostrando, né, a comparação do membro normal para o membro com essa alteração. E aí o que a gente observa, né, como se não ocorresse um desenvolvimento adequado, porque ocorre uma alteração na cartilagem, né, uma condrodisplasia com mineralização dessa cartilagem, e semelhante ao que já foi descrito em outras espécies de anfíbios. Aí a cartilagem, esse material mais roxo, seria o mineral, deposição mineral, cálcio principalmente. Os traumas são muito frequentes em qualquer rotina de silvestres, atropelamento, predação, crime ambiental, caça, né? São as principais causas. Nos carcarás, a gente vê muito eles sendo atropelados, aparece vez por outra, um ou outro. A gente observa aqui fraturas decorrentes desse trauma, hemorragias, não necessariamente atropelamento, às vezes esses animais eles caem, às vezes batem em objetos, fraturam, às vezes até tentam o tratamento, mas eles ficam muito debilitados. E muitos acabam morrendo em decorrência desse trauma, que às vezes não seria fatal, mas aí o animal debilita e morre. A gente vê que é uma necrose muito grave, secundária a um trauma nessa coruja. Né? Roedores, pequenos roedores, cutias, preás, com traumas também. Que, trauma com fratura de membro, às vezes atropelamentos, predação. Aqui até se tentou nesse filhotinho de raposa, né? Mas esses animais eles ficam muito debilitados, eles não comem, estressados, e muitos morrem assim, a gente às vezes não encontra a causa definitiva. Eles definham e morrem.
Aqui a gente tem uns casos de broncoaspiração. Essas araras, elas foram compradas em um criador. A pessoa queria criar também, e aí ela foi pegar essas aves no aeroporto, só que essas aves elas vieram de Goiás para João Pessoa por um voo, então chega no aeroporto, a gente sabe que no aeroporto nunca é assim imediato, né? Você chega lá com a mercadoria e depois eles passam tempo para despachar, aí tem escala, tem conexão, tem tudo mais. Então, levou muito tempo para essas aves chegarem até João Pessoa, e a recomendação feita para a tutora dessas aves seria de que ela deveria dar uma papa, que vem inclusive junto com as aves, aí ela tinha receita também, com uma seringa, ela aplicou isso e as aves broncoaspiraram e morreram. É uma broncoaspiração. Morreram sem conseguir respirar. Então, mas aí o que a gente observou, né, a absorção, né, que a gente chama de atrofia gelatinosa da gordura, né, que indicava que essas aves elas estavam em jejum há muito tempo. A gente sabe que uma ave jovem, né, qualquer filhote em jejum há muito tempo, fica muito debilitado, as aves especialmente. Então, essa broncoaspiração provavelmente foi uma consequência desse jejum prolongado. Então, o criador lá que vendeu as aves, ele fez um acordo com essa pessoa de que ele iria dar outro casal para ela, só que ele só não iria pagar o voo, mas que ele iria ficar com essas aves por pelo menos uns 2 meses, 3. Elas tinham um pouco mais de um mês aqui. Iria ficar por pelo menos uns 3, 4 meses até que elas estivessem se alimentando sozinhas e conseguissem fazer essa viagem. E aí deu tudo certo. Com as novas araras. Os tumores são outras lesões que a gente pode observar em aves, aliás, em animais em confinamento. Na nossa rotina não é muito comum, até porque não trabalhamos muito com grandes animais, hipopótamos, por exemplo, que são mais predispostos a tumores. Nos nossos animais silvestres, a gente não vê muitos tumores, raramente a gente vê. A gente tem caso aqui tumor de mama em jaguatirica, tem carcinoma do pulmão, esse aqui foi um outro que eu relatei, mas a gente tem aqui também. E outras doenças do envelhecimento, como a insuficiência renal crônica em grandes felinos, são as doenças do envelhecimento que a gente vê, mas essas não são muito comuns. As infecciosas são bem mais comuns na nossa rotina. Então, obrigado pela atenção, e se tiver algum questionamento, alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá, Francisca? Parar as perguntas. Certo. Não sei se tem alguma pergunta no chat. Tem não. Nós estamos dando parabéns pela palestra. Okay. Gostaram. Obrigado. Não fizeram pergunta. Ok. Estão dizendo que gostaram muito da palestra, adoraram. Ok, obrigado a todos pelas mensagens. Eu espero, assim, que eu tenha conseguido passar alguma novidade para vocês, porque varia, né? De rotina para rotina. A gente tem colegas aqui, eu estou vendo colegas de outras instituições, né? A colega Silvia lá do Piauí, os colegas de Patos, Robério lá de Fortaleza, né? O colega de outras regiões. É sempre bom essa interação, muda um pouco, né? De rotina para rotina, as espécies. Então, agradeço pela presença de vocês. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, que não lembrou agora, mas pode depois mandar um e-mail
Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, e aí depois, se alguém tiver algo a acrescentar ou alguma sugestão, críticas, comentários, fiquem à vontade, tá? Eu coloquei o e-mail aí. Ok, Francisca, obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação, pela participação, pelo tempo também, né? A gente sabe que o senhor é bem corrido, ou muito não é acessível. Mas eu agradeço, sim, pelo tempo que você se dedicou para fazer, que eu sei que não é fácil. Ainda mais uma palestra com diversos temas, diversas doenças diferentes. E queria agradecer e agradecer todo mundo que participou. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Ok, obrigado. Estou perguntando onde é que vai ficar disponível. Tu vai conseguir colocar no Instagram, Francisca? Parece que tem uma forma de colocar Vamos ver se lá. a gente consegue, pelo tempo, né? Se tem como colocar. Talvez quebrar ela, né? É, É, tá joia. Ok, pessoal. Tchau, foi um prazer. tchau.